Pessoal, aqui é o Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo um vídeo com as cartas novas que vão lançar no mês de fevereiro, a carta do passe e a carta dos Spotlights. Eu irei comentar sobre todas e darei dicas de qual carta você deve focar ou não nesse mês de fevereiro. Mas antes disso, de eu começar o vídeo, não esquece de se inscrever caso não seja inscrito. Clica no botão do sininho, ativa as notificações para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa o like para fortalecer o canal, clica no botãozinho de gostei, é de graça, só clicar aqui embaixo. Vai ter a chave Pix com o meu Pix na descrição do vídeo para quem quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor para poder manter o canal funcionando. E agora eu vou pro vídeo para falar para vocês sobre as novas cartas, valeu? Começando com a carta do passe, como eu sempre começo com a carta do passe, nós temos o Sam Wilson, Capitão América, né? Porque a temporada vai ser temática do filme do Capitão América, que é Novo Mundo, que vai lançar agora em fevereiro, né? Ele vai ser 2-3, ele vai ter o mesmo custo e o mesmo poder da versão dele de Falcão, né? Que é do deck de Bouncing. Ele vai ser 2-3 igual. Só que ele vai ser uma dessas novas cartas que vão ter a palavra-chave. Nesse caso, a expressão-chave, né? Início do jogo. Cartas como o Arisen, o Thanos, a Agatha, todas e junto com o Sam Wilson vão ter uma mudança que agora ele vai ter uma nova palavra-chave no Marvel Snap, que é Start Game em inglês e na tradução início do jogo, mas vai ser Start Game no original, que é efeitos que acontecem no começo da partida. Então, Arisen, Auto Evolucionário, Thanos, o Sam Wilson, acho que a carta do passe do mês que vem, o Agamotto também vai ser isso. Bem, o efeito de início do jogo do Sam Wilson vai ser adicionar o escudo do Capitão América em um local aleatório, um dos 3 locais vai ser aleatório, ele vai colocar em um dos 3 locais já no primeiro turno. Então ela já pode ser colocada nos locais que ainda não foi revelado. Aqui tem a carta do escudo, ela vai ser constante, não vai poder ser destruída, vai ser igual aquelas minas de Vibranium, não pode ser destruída, 1 de custo, 1 de poder. Mas ela não vai poder ser destruída pelo Killmonger, a não ser que o efeito dela seja negado, né, com Encantries, Red Guardian. Mas enquanto tiver com efeito, não vai poder ser destruído e vai dar mais de 2 para o Capitão América quando o escudo for movido para um local que estiver o Capitão América lá já com a face para cima, revelado naquele lugar. No trailer revelou que vai buffar ambos os Capitães Américas. Tanto o Sam Wilson, né, carta do base, quanto o Capitão América clássico lá, que é 3-3, constante, dá mais 2 de poder para cartas constantes. Então o foco é para fazer os 2 Capitães América jogarem juntos, né, o escudo buffa os 2. O outro efeito do Sam Wilson, agora é constante, é que quando o Sam Wilson está com a face para cima, né, ele está revelado, você vai poder mover o escudo basicamente uma vez por turno. Então, toda vez que você mover o escudo para onde um dos Capitães América tá, ou os dois, eles vão ser bufados em mais 2 de poder. Tanto o Sam Wilson quanto o escudo, eles também são constantes, né? Então eles também são bufados pelo outro Capitão América, para você ver que o foco é para jogar os 2 Capitão América juntos. Você pode tentar jogar com outras cartas, até carta não constante, como o Kraven, né? Toda vez que você move uma carta para lá, você dá mais 2. Então você consegue fazer o escudo dar mais 2 pro Kraven, mas pelo efeito do Kraven, não pelo efeito do escudo. E o escudo e o Sam Wilson são bufados por cartas que buffam cartas constantes, né? O próprio Capitão América clássico, a Espectro e por aí vai. É uma carta não vai comparada com as últimas cartas de passe que veio no mês passado, o Patriota de Ferro, a Galacta, o Surtur, ele é o mais fraquinho dessa última leva, assim, dos últimos 4 meses, assim, ele é o mais fraquinho. 5 meses, se a gente contar o Agente Venom, o Agente Venom também era bem forte. Então, das últimas cartas aí nos 5, 6 meses que a gente tá tendo de jogo, essa é a carta de passe mais fraquinha, mas não vai ser uma carta horrível, mas também não vai ser aquele quebra-meta. Ele vai ser uma carta, ok, média. Carta média. Vai entrar em alguns decks que foquem em constante e em movimento. Pode mesclar essas duas mecânicas, mas não vejo ele sendo um Tier 1, um quebra-meta. Nesse caso, eu recomendo você pegar o passe mais pelas recompensas, né, o Gold e os créditos, do que pela carta. Esse passe é pelos recursos, não pela carta. Essa carta não vale tanto o passe assim. Se você for pegar o passe,
foque mais pelos recursos. Eu vou pegar o passe porque eu sou produtor de conteúdo, né? Eu vou fazer vídeos com ele, mas é porque eu tenho um canal no YouTube. Então eu vou pegar o passe, mas eu também quero o Gold e os créditos. Mas essa carta aqui, das últimas cartas de passe, é a mais fraquinha, tá? Continuando aqui o vídeo, agora a gente vai para as cartas dos Spotlights, começando a primeira semana, que vai começar amanhã, justamente amanhã, 4 de fevereiro, a gente tem a mudança da temporada, e a primeira semana do Spotlight é com o Joaquim Torres, é Joaquim que se pronuncia, o J em espanhol tem som de R, então é Joaquim Torres. A semana dele vai ser de 4 de fevereiro a 11 de fevereiro, tem ele, a Macari e a Namora, aqui com umas das cartas do Spotlight. O Joaquim Torres ele vai ser um constante e as habilidades ao revelar de cartas de custo 1 acontecem 2 vezes onde ele estiver. Então ele vai ser um Wong, só que de cartas de custo 1, basicamente. Então ele basicamente, eu acredito que o principal deck dele vai ser deck de bouncing, né? Porque você vai jogar ele, você vai jogar as cartas de custo 1, você vai querer voltar as cartas de custo 1 para jogar de novo nele. Você normalmente vai querer jogar com cartas ou que tem um bom efeito de se buffar ou de atrapalhar o adversário. Então, Homem de Gelo, Cork, você joga 2 pedras. O Yondo, você destrói 2 cartas. O Homem de Gelo, você dá custo a mais para 2 cartas. A Silver Sable, você negativa uma carta 2 vezes, deixa ela com -4. Eu acredito que o principal deck dele vai ser Bounce. Então, quem curte Bounce, pode querer jogar uma versão diferenciada de Bounce. O Joaquim Torres é bom. Pode aparecer outros decks, mas eu acredito que o principal deck dele vai ser Bounce. Então quem curte Bounce, ele é uma boa recomendação. Eu acredito que ele vai ser uma carta interessante. Ele vai ter os mesmos problemas do Wong, né? Os mesmos counters. Ele vai tomar Vampira, ele vai tomar Encanter, ele pode tomar Red Guardian. Apesar que no caso dele ele é 3/4. Então dá pra você ter uma carta mais fraca que ele, como você vai jogar cartas de custo 1. Então você tem um Homem de Gelo junto com ele, 1/2. Ele consegue se safar melhor de Red Guardians, de Guardião Vermelho, porque você vai normalmente jogar cartas mais fracas que ele no mesmo local, porque são cartas de custo 1, né? Então ele não vai tomar tanto Red Guardian, mas ele vai ter problema com Cosmo, ele vai ter problema com Vampira, problema com Encantress, os counters comuns de deck de cartas constantes, e no caso do Cosmo, porque o foco dele é constante, mas é fazer carta revelar. Então, tirando o Red Guardian, ele até que vai conseguir se safar um pouco melhor que o Wonk, porque o poder dele é mais alto, é 3/4. Mas ele vai ter os mesmos problemas do Wong. Então você tem que ter em consideração que se ele começar a ficar muito forte, vai rodar muita Vampira, muita Encantress. Mas eu acho que ele vai ser uma carta interessante, principalmente para o arquétipo de Bounce. Então a gente tem a Macari, que aqui na verdade ela tá um homem, porque a Macari nos quadrinhos é um homem, né? Não foi no filme que mudaram ela para mulher. E aqui nessa variante, o John Romita Jr., que acho que é o desenhista, fez ele homem, né? Então esse aqui é o Macari dos quadrinhos. Ele é uma carta interessante, ele é 3/4 e ele tem o efeito de se jogar sozinho. Então você tem 4 de poder de graça, basicamente, em campo. O problema é que é o RNG, né? Às vezes ele pode cair num lugar ruim, né? Ele cai num bar sem nome. Mas eu acho ele uma carta interessante, principalmente quando você quer jogar no Doom 99, eu acho ele uma carta interessante, né? Porque do 99 você só quer jogar uma carta e você quer normalmente jogar cartas que geram outras cartas para você gerar o Doombot, mas mesmo assim for colocando poder. Então ele é interessante no 99, ele encaixa em alguns decks, não é aquela carta urgente de se pegar, você consegue sobreviver sem ela, mas é uma carta interessante, não é de todo mal. A Namora, que aqui não está atualizada, né? Ela foi buffada no último OTA. O deck dela de buff, que usa Lasher, que usa Brood, que usa o Aranha Escarlate, é um deck forte, é um deck interessante. É um deck que dá sim para você pegar infinito tranquilo, é um deck bem forte. E ainda mais agora que ela foi buffada, agora ela é 5/7. Então das duas cartas que estão repetindo, eu acredito que a Namora é a melhor. Então pela prioridade, a Namora para mim é a melhor carta aqui. Seguido do Joaquim Torres e por fim a Macari, que não é uma carta ruim, mas nessa Spotlight ele é o mais fraquinho. O Macari é a carta mais esquipável daqui. A Namora e o Joaquim Torres são bem mais interessantes para você focar, né? Agora a gente vai para a segunda semana, começa 11 de fevereiro e vai até 18 de fevereiro. Nós temos a semana do General Ross, né?
O Hulk é a versão humana do Hulk vermelho. É basicamente a carta para ser uma contraparte do Bruce Banner que vem em dezembro, né? Só que ele é 2-2 em vez de ser 2-1. E diferente do Bruce Banner que pode se transformar no Hulk, ele também tem um efeito, só que nesse caso é caso o adversário não gaste toda a energia, então ele continua mantendo aquela dinâmica dos Hulks, né? O Hulk verde com alto evolucionário, toda vez que você não joga sua energia, ele se bufa, e o Hulk vermelho, toda vez que o adversário deixa energia, ele se bufa. O Bruce Banner pode se transformar toda vez que você deixa energia, e o Tadeu Ross, ele busca uma carta do seu deck que tenha mais de 10 de poder toda vez que seu adversário não gastar toda a energia. Então, se o adversário não gasta toda a energia, ele vai pegar alguma carta sua que tenha 10 ou mais de poder no deck e vai trazer para sua mão. Ou seja, vai filtrar o seu deck. Vai fazer seu deck rodar, vai fazer você comprar carta. Ele basicamente vai ser focado em decks de carta parruda, né? Porque a carta tem que ter mais de 10 de poder. Então ele vai entrar em Surto, ele pode entrar em Hela, ele pode entrar em Arisen, né? Porque o Arisen pode ter tantas cartas que você coloca, tipo o Magneto, que tem 12 de poder. Algumas pessoas usam como é que chama? Aero também, alguma carta com 10 a mais de poder. E se o Arisen colocou uma carta aleatória no seu deck com mais de 10 de poder entre aquelas 12 que ele coloca, ele vai buscar. Então eu acredito que ele vai jogar nesses decks de carta parruda. Hela, Arisen e o Surtur, que é basicamente o principal deck para ele. Blink é uma carta interessante para o deck de Hela. Tem quem curte Hela, ela ajuda muito na consistência de Hela, mas ela é uma carta bem off-meta, assim, não é nada essencial, dá para jogar sem ela. A Nebula é uma carta que já foi mais forte, já foi mais presente no meta. Ela basicamente hoje só existe no deck de Rinalta, né, com alto evolucionário. Mas ela já foi mais presente, né, mas ela está bem desfocada. Tanto a Blink quanto a Nebula não são cartas urgentes, assim. O Tadeu Rosa é para quem quer jogar. Você gosta de deck de carta parruda? Você gosta de jogar de Surto? Você gosta de jogar de Hela? Ele é uma boa pedida para vocês. As duas outras cartas, eu acredito que as duas estão pau a pau. Não tem uma muito melhor que a outra. Então essa aqui é uma semana bem equilibrada, né? O foco, a melhor carta é a carta nova. Então aquelas semanas que as duas cartas que estão voltando não são interessantes. E quem vai vender essa semana é a carta nova. Então o principal foco é o Rosa. Então eu só recomendo se você abrir nessa semana. Se você quiser o Rosa, se você não quer o Rosa, eu não recomendo porque as outras duas cartas não são cartas urgentes assim para você buscar. A Nebula, inclusive, está na pool 4. Você já consegue ela com 3.000 fichas. A Blink não é essa carta essencial, não. Então aqui, essa semana é para se você quer a carta nova. Você não gostou do Rosa, não achou interessante? Skipa essa semana que as outras duas cartas não compensam você gastar chave. Aqui nós temos o Redwing, a carta que teve o efeito mudado. Ele agora, na primeira vez que ele for movido, ele vai jogar de graça uma carta aleatória da sua mão para o campo. Então ele vai baixar alguém de graça. Ele vai ser uma carta complexa. Eu não vou dizer que ele vai ser uma carta ruim, ele vai ser uma carta complexa. Que basicamente você vai ter que montar o deck em volta dele. Por quê? Porque ele não se move sozinho. Você precisa que ele seja movido ou pelo efeito de um campo, tipo um Bifrost, ou por efeito de cartas. Aí você vai ter que colocar cartas no seu deck que movam outras cartas. Ghost Spider, Punho de Ferro, Madame Teia, para você mover ele. E você vai ter também as cartas que você quer que ele jogue no campo. O problema é que ele joga carta aleatória. Então você teria que fazer. Então provavelmente o Redwing você vai ter que montar um deck em volta dele. Você vai ter que montar um deck que propecie que você movimente ele e que garanta que pelo menos a carta que ele for descer vai ser uma carta interessante para você. O foco provavelmente vai ser que ele descer uma carta parruda de graça. Um Magneto ou Infinalta, obviamente vai ser a opção que mais a galera vai querer descer. Um Infinalta, um Magneto, um Giganto, essas cartas grandes para ele descer de custo alto para ele descer de graça. Mas você vai ter que montar o deck em volta dele. Então eu não recomendo ele muito para jogador novato. Quem está começando, quem tá pegando o jeito, vai ser uma carta complexa, então eu não recomendo para novato. Claro, se você é novato e quer jogar com ele porque você acha que você consegue, vai em frente. Mas eu não recomendo muito para novato, ele vai ser uma carta complexa. Para quem gosta de deck simples, que não precisa pensar muito, só vai jogando aqui e ali
e quem é novato, eu não recomendo muito. Agora, se você é um jogador tryhard, gosta de jogar com decks diferentes, gosta de mecânicas novas, ele é um prato cheio. Então esse aqui é para quem quer jogar diferente. Quem não gosta muito de mudança ou ainda tá aprendendo o jogo, eu não recomendo ele. O Zemo e o Loki. O Zemo, ele até que tá interessante, porque o deck de 1000 voltou a ficar forte, né? Que é estranho que o Barão Zemo, ele tava entrando pelo Spotlight pela primeira vez. Tipo, foi quase um ano, 10 meses pro cara entrar no Spotlight, coitado. Mas basicamente, agora que o deck de 1000 tá dando uma... Tá entrando no meta, ele é a carta mais interessante dessa semana, porque o Loki tá bem nerfado, né? A gente sabe que o Loki, desde que o Arisen tomou o último nerf, você não consegue mais fazer Loki turno 1, então ele tá bem sumido do meta. Então a carta melhor desse Spotlight é o Barão Zemo. Quem quer jogar com deck de 1000, eu acho interessante. Abre essa semana, e o Red Wing eu recomendo para quem é mais experiente no jogo. Mas caso você queira, ele é uma carta que vai dar para fazer uns combos legais, mas ele vai ser complexo de usar. Então a melhor carta aqui é o Barão Zemo. E a última semana, 25 de fevereiro a 4 de março, a semana da Diamante ou Diamond Back. Ela é uma carta constante e ela dá menos 2 de poder para qualquer carta do seu adversário que já tenha sido previamente recebido um efeito negativo. Então, se você está jogando, você joga uma Hazmat, né, e ela está naquele local, todas as cartas que foram afetadas pela Hazmat vão tomar menos 2, então é menos 3. Então ela claramente vai entrar no deck de Ajax, no deck de Aflição, quem sabe também no deck de Auto Evolucionário. Esses decks que dão um efeito negativo, basicamente é isso aqui que você vai jogar ela. Vai vir amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o evento. Vai ter uma carta nova que já foi anunciada no evento, que é o Laufey. Então eu acredito que o deck de Ajax vai ser meta. Então quem está procurando, eu quero montar um deck meta, pode ter certeza que quando chegar a Diamond Back e o Laufey no evento, o deck de Ajax de Aflição vai entrar no meta. Então para mim ela é uma das cartas, melhor carta do mês até agora, se comprado com todas, porque as cartas aqui estão bem equilibradas, não tem nenhuma carta quebradaça. Esse mês, diferente do mês de janeiro, que teve muita carta quebrada, se teve Moonstone, se teve o Mercenário. Essa aqui, as cartas são mais pé no chão, nenhuma carta quebra meta. Acredito que a mais perto disso, de ser uma carta meta, vai ser a Diamante. Então, essa carta eu vou pegar. Obviamente eu vou pegar, eu gosto do deck de aflição. Quem gosta de deck de aflição pode pegar, tranquilo. Ela é um dos investimentos mais tranquilos desse mês, mais certeiros. E junto deles vem o Nimrod e a Força Fênix, que são cartas boas. O Nimrod sempre teve seu lugar, o deck dele sempre vai ser interessante. É um deck que pega infinito, a Fênix também. Então é uma semana interessante, as duas cartas são cartas jogáveis, tem os seus decks próprios, pega infinito de boa. Então agora ranqueando as semanas. A última semana é justamente a melhor, pelo Nimrod e a Força Fênix. São cartas de bom para ótimo. São cartas boas, essenciais nos seus arquétipos. São cartas boas. E a carta Diamond Back para mim tem chance de, se não for, vai ser entrar entre as melhores, mas eu acredito que ela vai ser a melhor carta do mês, se a gente levar em consideração só as cartas de Spotlight. Ela é a melhor carta de Spotlight, então essa última semana é a melhor disparada do mês. A segunda melhor semana é a primeira, com o Joaquim Torres, a Macari e a Namora. Principalmente porque a Namora foi bufada recentemente, então aqui é a segunda melhor semana. A terceira melhor semana, eu acho que por questão de equilíbrio, porque não tá tão diferente essa semana dessa daqui, mas eu acho que o rosa ele vai ser menos aleatório que o Red Wing, então eu colocaria aqui a terceira semana como a melhor, e a última semana por eliminação por bem pouco, principalmente porque o Loki puxa muito para baixo essa semana, porque ele tá muito fora do meta. Eu acho que os desenvolvedores podiam dar uma rebufada no Loki. Eles têm medo de bufar o Loki e fazer o Arisen voltar a ser quebrado, mas eu acho que o Loki podia voltar, pelo menos, a comprar aquele efeito que quando ele é ativado, ele compra uma carta além de mudar o deck. Mas enquanto não acontece isso, por causa do Loki e o Red Wing, porque o Red Wing vai ser outra carta dependente de RNG. A gente sabe que cartas muito dependentes de RNG acabam ficando meio away do meta, né? Cersei, enfim, o Hulkling. Então eu acredito que por causa do Red Wing mais o Loki estarem na mesma semana e só o Barão Zemo ser uma carta interessante nessa semana, faz essa semana ser a pior do mês. Então pelo rank é Diamante,
é a última semana, a primeira, a segunda e a terceira semana como a pior. Basicamente, essa aqui são as semanas. Espero que essas dicas ajudem você a escolher com sabedoria, gastar a sua chave e os seus recursos no jogo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o canal. Assiste os outros vídeos disponíveis no canal. Amanhã eu trago o vídeo comentando sobre o modo novo, que muita gente achou que ia chegar só em março, mas eles anteciparam para fevereiro. Então o novo modo do Sanctorium vai estar já em fevereiro. Eu vou fazer um vídeo amanhã explicando tudo para vocês sobre o novo modo, o shop e as cartas novas, valeu? Agora, obrigado pela atenção, falou, até o próximo vídeo.